Agora vamos lá, porque a gente começa então o nosso assunto sobre Outubro Rosa, que é o mês de conscientização ao câncer de mama. A doença é a neoplasia que mais atinge as mulheres no Brasil, sendo as regiões sul e sudeste as que apresentam maiores taxas de incidência e mortalidade. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que o Brasil registre 73.610 casos novos de câncer de mama até 2025. Triste, né? Para falarmos sobre esse assunto, hoje eu recebo o oncologista Dr. Ângelo Bezerra. Seja muito bem-vindo, doutor. Vou te convidar para sentar aqui e vamos bater esse papo sobre o câncer de mama. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Eu é que agradeço e agradeço em nome de todas as mulheres. Eu sei que você tem sua agenda lotada e parar um pouquinho para esclarecer é sempre tão importante para a gente. Uhum. O que a gente precisa fazer em relação ao câncer de mama? Porque o medo não nos protege, o medo nos paralisa, certo? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Cláudia. É super importante a gente estar aqui hoje, né, para falar sobre prevenção. O mês do Outubro Rosa é um mês fundamental para a gente falar sobre prevenção de câncer de mama. Eu costumo dizer para as pacientes e para todos que me perguntam a respeito desse tema, a gente sabe que câncer é tempo, né? E todas as vezes que a gente se dedica um mês para falar sobre prevenção, a gente está falando de aumento das chances de cura da doença. A gente sabe que a doença, no seu diagnóstico inicial, a gente tem uma possibilidade muito grande de cura. Então, a gente está falando aí de mais de 90, 95% de chance de cura se a gente tiver a doença da sua forma inicial. Então, é de fato muito importante a gente estar aqui falando sobre prevenção. Diagnóstico precoce salva vidas de verdade. Perfeito. Por outro lado, existe uma corrente que eu digo até que é uma corrente do mal, que fica difundindo informações errôneas, né? A gente hoje tem a internet e que volta e meia vem com a informação de que a mamografia pode dar problema na tireoide, que por conta da mamografia a gente anda com outros problemas sérios. Isso faz algum sentido, doutor? Ótima pergunta, Cláudia. A gente tem que, nós como profissionais da área da saúde, temos que combater essas notícias falsas, né? O que a gente chama hoje de fake news, né? A mamografia é o exame mais importante que a gente tem, é a arma mais, eu diria, efetiva para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce e aumente as chances de cura da doença. Então, a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. A gente sabe que existe uma concentração de radiação que se usa, mas que é absolutamente segura para os parâmetros que a gente usa, que é detectar um câncer de mama na sua forma precoce. Ou seja, tudo que é difundido nas redes por algumas pessoas, infelizmente, desinformadas ou, eu diria, mal intencionadas, eu acho que a gente deve sempre combater. Então, fazer a mamografia é a melhor forma da gente combater essa doença e ter um diagnóstico precoce que aumenta as chances de cura da doença. Perfeito. A prevenção é exatamente o quê? É só mamografia? A partir de quantos anos? Com que frequência? Isso. A prevenção, Cláudia, ela passa pela realização de um exame. Então, eu costumo dizer que o mais importante é a relação médico-paciente, né? O ginecologista, o mastologista, discutir com essas pacientes o início da realização da mamografia. Hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o início da mamografia com 40 anos, né? Se discute a modificação a depender do risco. Então, mulheres que têm, por exemplo, histórico na família, deve se discutir se adiantar isso, mas, em geral, é com 40 anos que a gente começa. E existem outras coisas que as mulheres podem fazer, né? Então, além de procurar o seu médico, fazer mamografia, é adotar um hábito de vida saudável, que a gente fala, né? Então, a dieta saudável, atividade física regular, evitar o excesso, né, do uso de álcool. Enfim, são fatores que, eventualmente, na vida cotidiana, a gente vai poder diminuir esse risco. Então, eu considero isso também como uma forma de prevenção ao câncer de mama, e não só câncer de mama, mas outros tipos de câncer também. Perfeito. Câncer de mama é hereditário? Isso é uma pergunta muito importante, né? 90% dos casos, Cláudia, são
esporádicos, que a gente fala. A gente não tem uma causa genética hereditária definida, né? Então, 10% dos casos é que são relacionados com alguma mutação genética que a pessoa tem, né? E que conferem um risco de câncer. A gente sabe que tem alguns genes que são relacionados a isso, né? Um exemplo é um gene chamado BRCA1 e BRCA2, que são genes que podem conferir o aumento do risco de câncer de mama, que é o exemplo mais que a gente tem, né, mais famoso, que é o da atriz Angelina Jolie, por exemplo. Mas na maior parte das vezes, Cláudia, 90% dos casos é uma forma esporádica. E aí o que a gente tem para fazer isso? Prevenção. Perfeito. Durante muito tempo, principalmente na década passada e antes disso, falava-se muito do autoexame. Isso ficou muito na cabeça de muitas mulheres. Ah, eu fiz mamografia porque eu faço sempre o autoexame. Eu já entrevistei vários médicos aqui falando sobre câncer de mama. E aí eu entendi que o autoexame ele vai mostrar que tem algum nódulo no estágio já bem avançado, Perfeito. né? Exato. Então, ele, assim, ok, a mulher se conhecer, conhecer seu corpo, mas não é prevenção. Isso. O autoexame, Cláudia, eu costumo dizer que é muito importante no sentido da mulher conhecer o seu corpo. Então é muito frequente no nosso consultório, né? Ah, doutor, eu estava tomando banho, passei a mão e senti um nódulo. Mas a gente sabe que o tumor, muitas vezes, ele não é palpável. Então, o autoexame é importante nesse sentido da gente contextualizar e conscientizar as mulheres a respeito disso. Mas o mais importante, de fato, são os exames, é a avaliação médica, é a indicação da mamografia no tempo correto, ou se o mastologista ou o ginecologista identificar que precisa fazer um exame complementar, como ultrassom ou ressonância, isso é o mais importante. Então, o autoexame é algo que é importante para que a gente integre, mas ele não é suficiente para a detecção do câncer de mama. Perfeito. Doutora, eu tenho uma audiência grande de mulheres que, como eu, estão na menopausa Sim. ou no climatério. Por conta disso, a gente tem vários desconfortos que eu sei que não é da sua área, mas não é nada fácil conviver nessa fase sem a reposição hormonal. Eu tenho recebido aqui com muita frequência muitos médicos para a gente falar sobre climatério e menopausa e, inclusive, sobre reposição hormonal. E o que eu tenho percebido, e pelo menos é o que eu tenho ouvido aqui em entrevista, é que mudou muito o paradigma, que mudou muito a visão sobre a reposição hormonal, que não é como falava-se antigamente, porque o hormônio mudou, porque os estudos avançaram e que hoje é seguro para a mulher fazer a reposição hormonal. Você concorda com isso? Eu concordo em parte, né, Cláudia? Então, eu costumo dizer que a reposição hormonal, ela pode ser segura, desde que seja acompanhada por um especialista no assunto e que a gente tenha uma justificativa para isso. Então segura aí que eu quero falar de reposição hormonal e câncer. Ok. Grava o que eu vou falar para você mandar para sua amiga, grava da televisão mesmo. Já já o médico que está aqui, o oncologista, vai falar sobre reposição hormonal e câncer. Se você tem dúvida, não pode perder esse assunto, tá? Manda para sua amiga. Já já ele vai falar sobre esse assunto que tanto nos interessa. Antes disso, para dar tempo de você avisar para todas as amigas colocarem aqui na Rede Vida, a Andressa, ela está em uma ação promovida pelo Instituto Amor em Mechas, com o objetivo de apoiar pacientes e levar informação ao público sobre a importância do diagnóstico precoce. Estamos falando de câncer de mama e a Andressa traz mais informações. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Neste mês acontecem várias ações pelo Brasil inteiro e nós estamos em uma muito especial aqui no Shopping West Plaza, na capital paulista. É uma ação que já acontece aqui pelo 3º ano consecutivo. Quem vai contar mais sobre essa ação para a gente é a Francisca, ela que é voluntária do Instituto Amor em Mechas. Francisca, conta para a gente um pouquinho sobre essa ação que está acontecendo aqui. Pelo 3º ano, o Shopping West Plaza nos cedeu um espaço a fim de que nós conseguíssemos colocar a exposição do nosso trabalho, que ele é todo voltado para o acolhimento, o cuidado daquela mulher que está em tratamento de quimioterapia.
E é um espaço bem amplo. Aqui tem um bazar, tem corte de cabelo. Conta pra gente um pouquinho detalhadamente de tudo que está acontecendo aqui. Além do bazar, nós temos que são aquelas arrecadações que visam manter o Instituto funcionando. Nós temos também as rodas de conversa com profissionais especializados, médicos oncologistas, advogados que falam sobre os direitos da pessoa com câncer e outros profissionais. Temos também cabeleireiros que fazem cortes gratuitos, de modo que a pessoa possa vir aqui e doar o seu amor em forma de mechas. O mais legal é que esse espaço, ele fica bem aqui num piso central. Então, todas as pessoas que passam, elas podem ajudar e podem também ter informações, né? Uma doença que mata, é uma doença que, se for detectada com antecedência, tem uma chance grande de cura. E aqui nós temos uma exposição dessas pessoas que conseguiram essa cura, né? Sim, é importante que a gente enfatize sempre a importância da prevenção. E o que seria a prevenção? Ela começa pelo rastreamento, de modo que as pessoas precisam fazer os seus exames, manter os exames em dia. À medida que a pessoa faz o exame e detecta, as chances de cura ficam muito mais altas. E o mais legal é que todo mundo pode ajudar. Quem não estiver em São Paulo também pode contribuir pelo site, né? Pode contribuir pelo site, pode fazer doações de cabelos, inclusive, e enviando pelo correio essas mechas arrecadadas. É importante lembrar que qualquer cabelo pode ser doado. Pode ter tintura, pode ter química e um mínimo de 15 centímetros já é suficiente. Também nós arrecadamos peças como bijuterias quebradas, que nós levamos para as oficinas de bijuteria, que também são feitas aqui nesse espaço. A Francisca estava me contando que desde a criação do Instituto já foram doados mais de 6.841 kits. E são kits que vêm várias coisas além da peruca, né? Além da peruca, nós temos a entrega de álcool gel, máscara, livro, nós temos a mensagem, o brinco grande que é fabricado nas oficinas de bijuteria com o reaproveitamento das peças, o kit de maquiagem, lenços que são doados para as pessoas, um colar de pérolas como esse e, obviamente, a peruca. E esse kit ele é entregue para a pessoa que se inscreve lá no site de forma gratuita. Totalmente gratuita, inclusive com relação à entrega em qualquer lugar do Brasil. Então não é cobrado nenhum frete, é absolutamente gratuito. É o cuidado com a mulher. Então é isso, Cláudia. Fica esse alerta. Fala pra gente qual que é o Instagram do Instituto para as pessoas poderem seguir. Sigam o Instagram do Instituto, é Instituto Amor em Mechas. O Instagram traz todas as ações desenvolvidas, todo o calendário, tudo o que acontece aqui nesse espaço. Muito obrigada, Francisca. Volto com você, Cláudia. Muito obrigada, Andressa. Um abraço para você também, Francisca. E eu aqui continuo conversando com o Dr. Ângelo. E agora, aquilo que eu te pedi para avisar para as amigas. Porque se tem uma coisa que nos incomoda, é saber, meu Deus, estou fazendo reposição hormonal. Será que eu estou correndo risco de ter câncer? Mas também, se não faz reposição hormonal, ninguém aguenta a gente, nem a gente mesma. A verdade é essa. Sim. Cláudia, na verdade, assim, em medicina e na vida eu digo que nada e nunca funcionam, né? Então, a reposição hormonal, ela deve ser discutida individualmente. É isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, se você tem uma paciente, por exemplo, sofrendo com todos os sintomas da menopausa, perda de massa óssea, alteração, por exemplo, da função sexual, a parte cardiovascular, isso deve ser ponderado com o ginecologista ou cardiologista, né? O que a gente não deve perpetuar é o que se faz atualmente, que são essas reposições hormonais de formas indiscriminadas e sem uma orientação médica, tá? Então, em determinadas situações, a gente discute com os colegas mesmo a reposição hormonal, porque isso vai ter um benefício para a paciente. O que não pode é a gente fazer isso de forma discriminada e ser uma receita de bolo. O que a gente precisa é sempre um acompanhamento de um profissional capacitado, medindo os riscos e os benefícios de qualquer tratamento, incluindo a reposição hormonal. Perfeito, eu adorei você falar isso, porque eu fiquei chocada outro dia, acho que eu já contei para vocês que me assistem. Eu descobri no Instagram um grupo de mulheres com menopausa. E eu gosto de saber, como apresentadora, jornalista, eu fui lá, quero saber o que elas estavam falando ali. E elas trocam informação, tipo assim, toma esse, amiga, compra esse aqui na farmácia, esse aqui. Assim, hormônios sintéticos, bombásticos e perigosos. Sim. E isso, por favor, não, nunca, né? É isso que a gente tem que combater, né, Cláudia? Então,
O que eu sempre converso com as pacientes é nada que você for tomar, você precisa ter um acompanhamento de alguém que tenha, né, que seja especialista no assunto, um nutricionista, um profissional de saúde, um médico, enfim. A gente precisa sempre discutir tudo aquilo que você for tomar, principalmente manipulações hormonais. Perfeito. Então agora é o seguinte, eu quero saber se você já mandou sua pergunta. Vou pedir para a produção já liberar as perguntas na tela, porque já a gente tem perguntas e respostas, tá bom? Eu vou falar com você que mandou a sua pergunta. Faltou esclarecer alguma coisa sobre câncer de mama, doutor? Eu acho que não, né, Cláudia? Na verdade, o mais importante que a gente está aqui conversando é, primeiro, a gente precisa tirar esse mito que é diagnóstico de câncer, e principalmente câncer de mama, é uma sentença de morte. Já não é mais, graças a Deus, né? A medicina avançou muito, a área da oncologia, né, que é a minha especialidade, avançou muito, graças a Deus a gente cura uma grande parte dessas pacientes hoje. Então, estar aqui hoje conversando com você sobre essa estratégia de prevenção é a maior arma. Eu costumo dizer para os pacientes, a maior arma contra o câncer é a prevenção e a informação. Acho que isso é o mais importante. Maravilha. A Jéssica Soares pergunta, é possível ter um nódulo maligno no seio, mesmo fazendo autoexame rotineiramente, não encontrando nada? Ai, que boa sua pergunta, Jéssica. Prestem atenção, meninas. Eu vou repetir. É possível ter um nódulo maligno no seio, mesmo fazendo autoexame rotineiramente, não encontrando nada? Sim, a resposta é sim. É por isso que é tão importante o acompanhamento ginecológico, né, que a paciente tem que se fazer, e também associar a mamografia aí a partir dos 40 anos. Porque a maior parte dos casos de câncer, Cláudia, eles não são palpáveis. Quando a gente tem um tumor palpável, a gente já está diante de um tumor avançado. Então é isso que a gente tem que conversar. Então a resposta é essa. Mamografia a partir dos 40 anos, com que frequência? Isso. A mamografia ela é discutida anualmente, né, a partir dos 40 anos, e, eventualmente, se o médico detectar alguma alteração que precise encurtar esse período, aí é algo que é uma exceção e deve ser discutida caso a caso. Quem Mas, tem em geral, mãe ou avó que já teve câncer de mama, precisa fazer antes dos 40 anos? Na realidade, a gente começa sempre um rastreamento com os 40 anos. Indivíduos que têm casos na família, principalmente de primeiro grau, Cláudia, então mãe, irmãos, né? A gente acaba começando um pouquinho antes, né? Então, essas pacientes aí, de acordo com a rotina ginecológica, a gente pode discutir esse exame de uma forma um pouquinho mais precoce. Mas, em geral, é a partir dos 40 anos que a gente começa a fazer a mamografia. A mamografia a partir dos 40 anos, mas o câncer de mama pode acometer mulheres jovens antes dos 40? Excelente pergunta, Cláudia. A gente tem visto, infelizmente, não sabemos explicar muito ainda por quê, um aumento muito grande da incidência de câncer de mama em mulheres muito jovens, né? Que são aquelas antes dos 40 anos. Eu tenho visto isso na prática, a gente tem até estudos mais recentes brasileiros mostrando isso, esse aumento na incidência. Então, uma paciente antes dos 40 anos tem que ficar atenta, principalmente aquelas que têm casos de câncer na família, porque a gente sabe que esse risco aumenta. Ok, Margarete Cássia pergunta, mamas doloridas quando antecede a menstruação é normal ou pode ser um sinal de alerta para um tumor? É normal que as mulheres, né, antes da menstruação ou no período menstrual, tenham essas alterações dolorosas na mama, né? A gente chama isso de mastalgia, né? Então isso não é um indicativo de um tumor. O que a gente sempre conversa com essas mulheres, né, é que na evidência da persistência de algum sintoma, ela deve, de fato, procurar o seu ginecologista ou o médico do posto, enfim, o que estiver mais próximo dela. Minha irmã teve tumor suprarrenal benigno há 7 anos. As chances dela ter tumor na mama também? E quais as chances que eu desenvolva a doença também? Teoricamente, um tumor de suprarrenal benigno, ele não tem um potencial de metástase, que a gente fala, que é a disseminação da doença, né? O fato é que quando você tem alguns desses tipos de tumores um pouco mais raros, você tem que ficar um pouco atento, porque isso pode ser um indício, por exemplo, de um quadro de câncer hereditário. E aí o mais importante é que se tenha essa discussão para se fazer essas pesquisas nesse caso.
Então, meu conselho aí é realmente o rastreamento e fazer, por exemplo, uma história familiar para detectar algum outro tipo de câncer que teve na família e, a partir disso, tomar alguma atitude de rastreamento nesse cenário, né? Ok. Mulheres que têm prótese têm mais chances de ter câncer de mama? Ótima pergunta, Cláudia. Isso é um mito, tá? Então, prótese de mama, hoje, com as técnicas que a gente tem, né, de imagem, ele não atrapalha o diagnóstico. Então, essas mulheres, elas não têm o risco aumentado por conta da prótese. O que precisa é que elas tenham a mesma rotina do que as mulheres que não têm prótese de mama. Qualquer tipo de câncer na família, em parentesco de primeiro grau, pode representar um risco para um descendente? Depende do tipo de câncer. Então, a gente sabe que câncer de mama, câncer de ovário, alguns casos, por exemplo, de câncer, alguns casos de câncer ginecológico, isso pode acontecer, câncer de intestino, né? É um indicativo que deve se levar em atenção para que às vezes você comece o rastreamento antes, Cláudia, mas não é uma sentença de que quem teve na família vai ter também. Meu pai teve linfoma de Hodgkin curado, graças a Deus, mas isso pode representar algum risco? Não, nesse caso não. Perfeito. O SUS disponibiliza a vacina de HPV para as crianças, para os adolescentes, porém não para os adultos, né? Uhum. Essa vacina deveria ser tomada por pessoas adultas, por mulheres adultas? Ótima pergunta, Cláudia. Todo mundo fala de uma vacina que previne câncer, e a gente já tem essa vacina, né? A gente sabe que o câncer de colo de útero, por exemplo, é um câncer que, na maior parte das vezes, está relacionado com o vírus HPV. E a gente sabe que essa vacina, de fato, muda a história da doença. Então, por isso que hoje é uma estratégia de saúde pública, de fato, vacinar essas pacientes, porque, de fato, a gente vai conseguir diminuir a incidência dessa neoplasia, né, desse câncer de colo de útero. Então, na minha visão, acho que cada vez mais a gente tem que fomentar a vacina, sim. Mas é uma vacina que protege contra o vírus HPV. Se a pessoa já tem o vírus, não vai adiantar tomar vacina. Em algumas circunstâncias, sim, Cláudia. Adianta? Adianta, sim. Olha que boa notícia, né? Adianta. Tem mulheres que sofrem com esse Perfeito. fantasma. Olha que bom. Então, assim, em geral, hoje, na minha prática, a gente tem discutido com as mulheres para vacinação. É claro que tem casos e casos, né? Mas eu acho que a vacina é uma arma fundamental para a prevenção de câncer de colo de útero. Mesmo mulheres casadas. Mesmo mulheres casadas. Elas devem fazer o exame de Papa Nicolau e sempre discutir com o ginecologista as estratégias de prevenção. Gildete Chagas pergunta se tem idade para parar de fazer a mamografia. Na idade, a gente até se discute um pouco do ponto de saúde pública do SUS, então mulheres depois dos seus 75 anos, mas na maior parte das vezes eu não costumo dizer que é uma recomendação formal total, porque a gente nunca sabe o que eventualmente tem no exame de uma paciente de 75 anos, né? Possivelmente pode ser que essa mulher tenha algum achado que precise ser acompanhado. Então, a minha recomendação é parar de fazer mamografia apenas com recomendação médica. Maravilha. Natália pergunta se espirolactona também pode aumentar a chance de câncer de mama. Isso, a espirolactona é um remédio que pode ser utilizado, por exemplo, para antihipertensivos. Pode ser utilizado, por exemplo, algumas mulheres usam em alguns cenários, por exemplo, na parte dermatológica, né, para parte de cabelo. Não há uma evidência científica que diga que isso altere o risco de câncer de mama. Então, a gente não tem um dado sólido para recomendar isso. Perfeito. Obrigada, Natália. Próxima pergunta, Eliette Francisco. Gostaria de saber se posso fazer ultrassom ao invés de fazer uma mamografia. Ótima pergunta, isso é uma dúvida bem frequente, né? O ultrassom e a mamografia, eles são exames complementares, então vai depender muito do que é achado no exame. Então, só para vocês entenderem, né? Uma mulher hoje que é muito jovem, ela tem uma mama muito densa, então às vezes a mamografia, que é o raio-x, ela não consegue ver com detalhes. E aí, em alguns casos, a gente acaba associando o ultrassom para que a gente consiga enxergar melhor essa mama. Mas um não substitui o outro. O que a gente precisa é ver qual é a característica da mama e aí, a partir disso, a gente indicar o melhor exame para fazer detecção precoce. Eu entendo que a pergunta dela tem, assim, ela deve ter a ideia de que a ultrassonografia é melhor do que a mamografia, mas não. Não é. São exames complementares, né?
A Sônia Souza disse assim: tem um caroço na mama esquerda, fiz biópsia e deu benigno, mas tenho que fazer acompanhamento médico. Esse caroço pode tornar-se maligno com o tempo? É muito comum, né? A maior parte dos tumores benignos, existe um chamado fibroadenoma, né? Que é um tumor benigno da mama. Teoricamente, ele não vira câncer, tá? Agora, é claro, a gente precisa sempre avaliar o caso como um todo, né? Então, em geral, tumores benignos não se transformam em malignos, mas a gente sempre tem que acompanhar diante de um achado de mamografia ou de ultrassom. Perfeito. Obrigada, Sônia. Luciene, depois dos 70 anos, quem não tem um parceiro precisa fazer exame preventivo de câncer de útero? Alguns médicos dizem que não precisa fazer. Isso. As pacientes que não têm vida sexual ativa há muito tempo e se tiverem com o exame de Papa Nicolau em dia e em ordem, né, sem nenhuma alteração, de fato pode discutir a não realização desse exame de forma rotineira. Mas na minha visão, foi como eu falei em relação à mamografia, eu acho que parar de fazer um exame sempre em discussão com o médico que acompanha a paciente. Nunca uma decisão única e exclusiva da paciente, né, e sim do médico que a acompanha. O Papa Nicolau, ele detecta apenas a possibilidade do câncer de colo de útero, ou seja, a presença do HPV? Na verdade, o HPV é um fator de risco para o câncer de colo de útero. O que acontece muitas vezes, Cláudia, é que o HPV gera uma feridinha no colo do útero e a partir disso a gente indica um exame diagnóstico que é uma biópsia. Então, a biópsia do colo de útero, que é feito a partir do Papa Nicolau, é que vai dar o diagnóstico de câncer de colo de útero. Ok. A Carla pergunta se estresse e ansiedade podem causar câncer. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na realidade, eu acho que estilo de vida agressor, então a gente sabe, obesidade, excesso de álcool, excesso de estresse, privação Cigarro. de sono, cigarro, tudo aquilo que estressa o seu organismo, com certeza é um fator de risco para E câncer. a parte emocional do estresse, da ansiedade? Eu acho que sim, Cláudio. Na realidade, a gente nunca vai dizer que isso é a causa central. Eu acho que isso contribui. O que eu costumo dizer é que um conceito de saúde global é um conceito de saúde física, espiritual, mental. E se a gente não está equilibrado, em qualquer um que seja esses pontos, você aumenta as chances de adoecer, como o câncer. Doutor, há quem diga que câncer é a doença da alma. Você concorda? Olha, Cláudia, na verdade eu concordo em um ponto, mas o que eu costumo dizer é que o câncer ele é uma doença muito complexa e envolve uma série de fatores, né? Então, fatores do próprio paciente, como a genética, os fatores do meio ambiente, como os fatores de risco que esse paciente é exposto e os fatores individuais. Então, eu costumo dizer que é um conjunto de coisas que pode fazer um paciente desenvolver um câncer, né? Leandra Barbosa está dizendo assim: de uns tempos para cá apareceu uma mancha no meu seio. Isso também pode ser um sinal de alerta? Em geral, qualquer achado, né, que a gente tenha na mamografia ou no ultrassom é algo que deve ser acompanhado. E aí você vai ver que sempre no final dos laudos tem lá, né, uma classificação que diz qual é o tempo em que a gente tem que repetir esse exame. Então, se você tem um achado na mamografia ou no ultrassom, a minha recomendação é que, de fato, ela faça o acompanhamento médico Perfeito. para isso. Eu amei o nosso bate-papo. A gente está no mês de Outubro Rosa, então o papo é câncer de mama, mas eu quero já te convidar. Eu assisti outro dia ao filme do Bob Marley e eu não sabia, apesar de gostar tanto do Bob Marley, eu não sabia que ele tinha morrido por conta de um câncer na unha do pé. Eu nem sabia que existia câncer de unha. Aí eu queria te convidar para vir falar sobre esses cânceres que aparecem que a gente nem imagina que existam. Sim. Como, por exemplo, na unha. E devem ter outros aí que a gente precisa, de repente, ter um pouco mais de atenção. Claro, Tá bom? vai ser um prazer. Eu tô doida para saber sobre isso. Você também? Então, me conta lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Me fala se essa sugestão faz sentido. Eu quero saber a sua resposta. Tô curiosa, tá? E a gente continua aqui nossa Vida Melhor, hein? Dr. Ângelo Bezerra, ele tá no dr.angelo Bezerra. Tem erro. Você encontra todos os canais para marcar sua consulta e para fazer seu acompanhamento. dr.angelo Bezerra. Muito obrigada, uma ótima tarde e até a próxima. Cláudia, viu? obrigado você. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer também. Prazer é todo meu. Obrigada. Obrigado.